Bom, quando eu falei sobre, a gente viu nas escrituras que cada conversão é um milagre, a gente tem percebido isso acontecer cada vez que alguém vem aqui e compartilha, e eu tenho certeza que cada um aqui é um milagre, cada um aqui tem uma história onde o poder de Deus agiu, e isso deve nos encorajar a lembrar que muitos estão orando, como a Yolanda estava orando. Muitas pessoas que talvez você não tenha visão, porque você pensa, poxa, como alguém com esse comportamento pode buscar a Deus? E tem, irmãos, a gente precisa abrir nossa boca e falar de Deus para as pessoas. E domingo que vem nós vamos celebrar 24 anos de igreja, amém? Então a gente, eu realmente quero que seja uma celebração. Não porque vai vir alguém, porque não vai vir, vocês vão ver as mesmas pessoas, mas a celebração porque nós fazemos parte dessa igreja, né? Um entendimento espiritual, o que é a igreja, e eu tenho falado sobre isso. Então o Fábio sugeriu até para falar para vocês, venham com aquela roupinha especial de festa, né, de aniversário, nada de outro mundo, mas vamos fazer uma grande celebração e celebrar de fato ser igreja, né? E eu tenho falado sobre a importância de ser igreja. Eu queria muito, irmãos, e amigos, né, que você entendesse por que você veio aqui. Por que a gente tem esse grupo? Por que a gente investe em estrutura? Por que a gente está no mesmo local? Por que você saiu da sua casa para vir aqui hoje? Se nós não entendermos o princípio espiritual de ser igreja, a igreja vai ser mais uma atividade na sua vida. Domingo eu vou na igreja. E nós precisamos entender profundamente o que é ser igreja. Abre comigo lá, por favor, em Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Eu vou procurar aqui ser rápido, porque ainda muitas emoções viveremos aqui juntos hoje. Mas Mateus 16, versículo 18 diz o seguinte: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus fala pela primeira vez na palavra igreja, né? Eclesia no grego. E é interessante porque até então Jesus estava fazendo discípulos, e aí ele começa a ensinar, a proclamar o evangelho, e nesse momento ele pergunta aos discípulos, quem que o povo fala que eu sou? E cada um fala, dá a sua opinião, e de repente ele pergunta para os discípulos, e para vocês, quem eu sou? E Pedro declara que Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus fala, essa declaração não foi dada por nenhum ensino humano, né? É uma declaração que veio direto de Deus, uma revelação para você. E aí ele fala isso aqui, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Então, quando você pega a palavra igreja, ela ficou tão banal na nossa vida hoje, né? Ali tem uma igreja, a igreja virou ponto de referência. Sabe aquela igreja? Você vai lá e tal. Eu vou. Então a palavra igreja, ela ficou corriqueira. Mas quando ela saiu da boca de Jesus, ela tinha um sentido todo especial. Ela tinha no sentido de que igreja é o que? Assembleia. Esse é o sentido no grego e é o sentido também no hebraico, porque Jesus não falava grego. No hebraico a palavra é kahal, que significa o quê? Assembleia, convocados para reunir, para sair de casa. Então assim, a igreja é um lugar onde você sai da sua casa e se reúne. É como se Deus, como rei, estivesse convocando os seus súditos. Então é importante vir na igreja? Claro que é. É uma convocação. É claro que individualmente cada um segue a Cristo, mas Cristo pensou nessa reunião. Ele planejou isso, fazia parte. Então nós, quando nos reunimos como igreja, há várias questões espirituais que acontecem, e que se você não entende, igreja é mais uma atividade. Eu queria convidar você também, que está nos visitando, para entender o que é igreja, para entender o que você está fazendo aqui, por que você foi convidado, porque a pessoa que te convidou faz parte de uma igreja, e é importante lembrar que isso é e sempre foi o plano de Jesus. A igreja, ela tem um papel importante para você que é um seguidor de Cristo. Se você quer ser um seguidor de Cristo, não tem como seguir a Cristo sem ter uma igreja com você, sem ter a Assembleia dos Santos.
E eu acredito, e eu estou falando aqui da igreja física, da igreja local, há 4 fundamentos importantíssimos que tem a ver com esse encontro, que você não consegue praticá-los 4 sozinho. Algumas coisas sim, outras não, e a gente vai falar disso. A primeira coisa da importância da igreja, já que nós vamos celebrar 24 anos de igreja, da importância desse encontro agora, esse encontro ele é pensado para quê? Para cultuar a Deus. Não é para cultuar pessoas, não é para te agradar, não é para que seja um ambiente bacana. Tudo isso pode acontecer? Claro que pode. Mas o principal, quando Jesus falou igreja, o que ele estava pensando num lugar onde o povo de Deus se reuniria para quê? Para cultuar. De que maneira a gente cultua a Deus aqui? Quem pode me falar? De que maneira nós cultuamos a Deus? Louvando. O que mais? Orando. O que mais que a gente faz aqui? Ceiando. E eu vou falar um pouquinho, gastar um pouquinho de tempo nisso. O que mais que a gente faz aqui? Ofertando. O que mais? Tendo comunhão. Tudo isso é uma expressão que nós, como seguidores de Cristo, fazemos como culto a Deus. Então eu quero te encorajar, quando você entrar por aquela porta, quando começar os louvores, se concentre no louvor. O louvor não é a campainha da escola, pá, começou, vai começar a aula. O louvor é um momento onde você vai cultuar a Deus, né? Quando alguém vai fazer ceia e oferta, se concentra, porque é um momento de cultuar a Deus. Quando você vai ter o convívio, se concentra para escutar a outra pessoa, porque você está cultuando a Deus. Imagina você acordar de manhã e falar, eu vou cultuar a Deus nesses, cada um desses itens que eu falei. O culto toma um vulto muito maior do que simplesmente vir para uma reunião, de que simplesmente fazer parte de um grupo. Então nós fazemos isso. Abra comigo lá, ou acompanhe, em Salmos 22, só para a gente entender um pouco mais sobre isso. Salmo 22, diz o seguinte: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Então o salmista, e você vai perceber isso muito no Antigo Testamento, a ênfase para se encontrar numa assembleia. O pessoal aí de trás está me ouvindo bem? Tá tranquilo? A ênfase de pessoas saírem para proclamar a Deus, para louvar a Deus juntos. Esse salmista não podia fazer na casa dele sozinho? Ele não podia eu vou aqui na natureza proclamar a Deus? Ele podia, e você pode fazer isso, mas ele especifica, eu vou lá com os meus irmãos, eu vou lá proclamar a Deus. Então esse encontro tem muita importância. Essa assembleia, quando eu falei, se você olhar no hebraico, está o carral, a mesma palavra que Jesus usou, que foi traduzida no grego, que eu acabei de ler em Mateus 16. Então, essa questão de assembleia tem todo sentido. Você faz assembleia de um homem só? Então imagina, você vai na assembleia, só você. O que você vai decidir aí? A assembleia tem sentido. Então, quando você pensar em vir ao culto, você tem que ter isso em mente. Eu vou para a Assembleia dos Santos. Eu vou num lugar onde juntos adoraremos a Deus. Você pode fazer sozinho? Claro que você pode. Mas esse momento aqui, ele foi pensado por Cristo. Então é importante que você planeje e esteja aqui conosco. Chamados, a palavra eclesia é chamados para fora, convocados por Deus. Imagina você acordar no domingo e falar assim, Deus está me convocando. Você vai falar não? Não, Deus, hoje eu estou muito ocupado, eu vim da festa ontem à noite, estou cansadão, deixa para outro dia. Eu sei que alguns precisam trabalhar, tudo bem, mas vir ao domingo tem que ser um compromisso, porque Deus está te convocando. Não são pessoas, não sou eu, é Deus. Se você tiver esse sentimento cada manhã, você vai levantar com seu coração vibrando, porque eu estou atendendo uma convocação que Deus está me fazendo. Esse é o sentido. Também, no domingo, nós chamamos o quê? O dia de quem? O dia do futebol? O dia do churrasco? O dia do descanso? O dia do Senhor. Você já ouviu essa expressão? É bíblica essa expressão? É bíblica.
Eu vou te dar algumas evidências, eu vou ler aqui porque é interessante. Por que domingo, porque domingo foi tido como dia do Senhor? João 21, você só anota, não precisa ir lá. Foi o dia que Jesus ressuscitou dos mortos, no primeiro dia da semana, domingo. Então isso já é uma indicação, e não foi por acaso. Outra evidência, sabe que dia que Jesus apareceu aos discípulos? Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, que é domingo, o dia que Jesus já havia ressuscitado. Ele apareceu depois para ele num domingo e falou assim: olha, recebei o Espírito Santo, João 20, 19 a 23, também não foi por acaso. Outra evidência, Jesus esperou uma semana e no outro primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam novamente reunidos, no caso de tinham 100 e pouquinhos discípulos, ele aparece mais uma vez, também está em João 20, de 26 a 31, no domingo, também não foi por acaso. A promessa da vinda do Espírito Santo cumpriu-se no primeiro dia da semana, dia de Pentecostes. Se você olhar lá em Levítico 23, 16, sabe qual era o dia que celebrava Pentecostes? Primeiro dia da semana, que é domingo. Não foi por acaso. E aí, quando os três... Sabe quando começou a igreja no Novo Testamento? Aquilo que Jesus falou ao Pedro: você vai edificar a minha igreja. Sabe quando começou? Domingo. Tem muitas evidências. Em Apocalipse, você pode anotar, capítulo 1, versículo 10, João tem a visão do Apocalipse. Sabe que dia aconteceu isso? Domingo. Ele fala: no dia do Senhor. Então essa expressão não é um jargão religioso, ela existe. E o meu temor é que o dia do Senhor passe a ser o seu dia e não mais do Senhor. O dia em que você separa para fazer as suas coisas. O dia em que você dá prioridade ao seu descanso, às suas necessidades. E esquecemos que esse dia é o dia do Senhor. Em Hebreus 10, 23 ou 25 vai falar: olha, não falte às reuniões, não torne isso um costume. Faltar ao culto, faltar a essa assembleia, tem que ser algo extraordinário, porque não algo ordinário que acontece sempre, que é normal. Então eu espero que quando nós formos celebrar o dia do Senhor, que é domingo, você tenha essa convicção. Você entenda que não é simplesmente uma reunião, algo que eu faço religiosamente. É o dia em que eu dedico. É claro que você tem que dedicar todos os dias, mas é um dia especial, onde eu vou celebrar com meus irmãos o quê? Dia do Senhor. Qual dia? Dia do Senhor. E a minha pergunta é: você celebra o dia do Senhor hoje? É importante para você? Sabe, você tem essa convicção quando você vem? Ou se tornou algo corriqueiro não vir mais no dia do Senhor? Quando eu me converti, o cálculo, sabe qual era? Era o seguinte: olha, se você trabalha no domingo, você deixa o seu trabalho. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor é mais importante. E muitos deixaram, e muitos foram supridos por Deus. Alguns não. Eu não estou falando aqui para todo mundo abandonar o emprego, mas se seu emprego impede sempre que você esteja cada domingo... Eu sei que alguns aqui trabalham na saúde, é difícil, né? Não estou dando indireta para ninguém, mas eu queria encorajar você: olha no fato do seu coração, lá no fundo, o dia do Senhor é prioridade para você? Ele é o dia do Senhor? Ou com o tempo ele se tornou o seu dia, o dia da família, o dia de cuidar das minhas coisas, e não mais o dia do Senhor? Eu queria que você refletisse sobre isso. Poderíamos, se o dia do Senhor não fosse importante, poderíamos transmitir o culto online. Você fica lá na sua casa, compra uma poltrona bem confortável, água, né? Não sei se você quer pôr pipoca, sei lá, e assista. Você vai, irmãos, quando a gente transmite o culto ao vivo, isso não é para você, é mais uma opção para você. São em casos extremos, em casos de irmãos que estão longe, que não podem estar. Não é para você, mais uma opção, agora eu vou reunir aqui em casa e vai ser demais. Isso não é o dia do Senhor, é o seu dia. Então assim, eu queria muito encorajar vocês a viverem o dia do Senhor. Acontece situação? É claro que acontece,
E no final de tudo, é uma avaliação sua com Deus. Não é minha, eu não estou aqui. Faltou no dia do Senhor, hein? 2 faltas. Eu lembro de uma época que era assim, faltou 3 seguidas, não faz mais parte da Assembleia. Está fora. Não é? Aí os espertinhos faltava 2, vinha, renovava, né? Aí tinha... No final de tudo, irmãos, é o seu coração. Se o que eu estou te falando está te incomodando, investiga mais isso. Se você está nos visitando e você nem sabia que existia um dia para o Senhor, pois ele existe e está nas Escrituras. E isso mostra porque você precisa conhecer as Escrituras. Porque um dia você vai estar de frente com quem? Com o Senhor. Todos os caminhos levam a Deus? Leva. Quando é tempo de justiça, vai, porque todo mundo vai. Não importa qual caminho você tome, um dia você vai estar diante do Senhor. Agora, o único caminho que nos salva diante do Senhor é Jesus Cristo. Mas todos estaremos. E tomara que você tenha honrado o dia do Senhor. Amém? Importante isso. É no dia do Senhor que lembramos dele. 1 Coríntios 11, 26. Você pode abrir, por favor, aí. Paulo fala sobre a ceia. Olha que interessante. 1 Coríntios 11, 26. E ele diz o seguinte à igreja de Corinto: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, quando você ceia, e amigos, né, que talvez você não entenda o que é isso, mas no momento da ceia, não é simplesmente você come um pãozinho, toma um suco, lembrei de Jesus rapidinho. Nós proclamamos o quê? A morte de Cristo. Você está comendo o corpo dele, você está tomando o sangue dele, ele morreu por você. E Jesus falou: eu quero que vocês lembrem de mim. E quando é que nós devemos fazer isso? No dia do Senhor. Qual o melhor dia para você lembrar do Senhor? No dia do Senhor. E se você não tem essa mentalidade, essa visão espiritual, tomar ou não tomar a ceia, tanto faz. Um dia dá, um dia não dá. Um dia eu lembro, outro dia não lembro. E nós proclamamos. Então, assim, deveria doer muito no seu coração quando você não pode estar aqui proclamando a morte de Cristo. Deveria estar rasgando, falar: eu vou estar lá no online, eu vou ouvir, mas eu queria tanto estar, porque eu quero proclamar. Porque é importante a Assembleia, porque tem todo o sentido espiritual. Mas se isso começa a perder o valor, você começa a faltar, e tanto faz, não deu. É igual você ir num clube: esse domingo deu sol, tá legal, eu vou. Não deu, não vou. E não é assim, tem todo. Quando Jesus falou, lembra, você, Pedro, vai edificar a minha igreja. Olha o que acompanha essa palavra. Eu queria muito encorajar, vamos celebrar a igreja, vamos celebrar a Assembleia, que é estar juntos e comemorar e tomar da ceia e lembrar do dia do Senhor. Essas coisas você não faz sozinho. Isso foi planejado para se fazer em comunhão. Paulo está falando com a igreja, está falando com pessoas. Olha, lá na sua casa, pegue um pão. Você pode pegar um pão, pegar um vinho e tomar e falar: eu estou lembrando do Senhor. Mas Paulo falou o quê? Na Assembleia, no dia do Senhor, façam isso. E foi o que Jesus falou aos discípulos: façam isso em memória de mim. Irmãos, não percamos nunca o amor por esse momento aqui. Entender o quanto custou a Cristo para que nós pudéssemos hoje nos reunir como Assembleia. Isso nós só fazemos juntos. O segundo propósito da igreja, essa igreja local, é edificar os seguidores de Jesus. E esse é o maior desafio. Abre comigo lá em Efésios capítulo 4, versículo de 11 ao 13. E agora eu vou engatar aqui a terceira, acelerar, passar para a quarta, e que nós estamos no nosso tempo apertado. Então, concentre-se no que eu vou falar. Efésios 4, de 11 a 13, fala o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, quando Cristo pensa na igreja, ele pensa no lugar onde as pessoas serão edificadas.
Como que isso acontece? Um edificando o outro. Ele até fala que Paulo fala até de uma pequena estrutura que precisa ter, mas o principal sentido de tudo isso não é só que alguns façam e outros estejam lá recebendo. Todos nós da Assembleia somos chamados a edificar o outro. O grande problema é que isso está acontecendo, isso já não aconteceu. Quando você pensa em igreja, você quer encontrar um lugar onde o amor é assim, abundante, né? Você chega a ser amado, você é compreendido, as pessoas são amigas, as pessoas são verdadeiras, e você vem com essa expectativa, e você fala, puxa, a igreja é o lugar onde nós devemos acolher a quem? Os pecadores. Não tem sentido nenhum. O próprio Jesus falou, eu vim para atrair quem? Os pecadores. Quem não precisa de remédio, quem não está doente, não precisa de mim. Eu vim para salvar. Aí o que acontece? A igreja enche de pecador, é ou não é? Você e eu, o que nós somos? Pecadores. Só que quando a igreja enche de pecador, e aí o pecador peca, você não gosta. Você cai numa contradição, porque você sabe que a igreja precisa, o propósito da igreja é anunciar os pecadores, aí os pecadores vêm, pecam contra você, pecam contra mim, você peca contra outros, aí você fala, eu vou sair, porque essa igreja está cheia de pecadores. Que sentido faz? Não existe essa igreja onde todo mundo é bonzinho, é legal, não existe. Um dia ela vai existir, porque um dia nós chegaremos o quê? A plenitude de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, você vai ter que superar isso. Você vai ter que edificar o outro, você vai ter que aceitar a edificação de outros. Você vai ser repreendido, você vai ser ajudado, você vai ser encorajado, porque isso faz parte da Assembleia. Agora você sozinho na sua casa, isso não vai acontecer. Você não vai edificar ninguém. E alguns querem e gostam, poxa, se estão edificados aqui na natureza. Ótimo, esses momentos são importantes, mas nós somos chamados para edificar uns aos outros. Quem você está edificando? Quem você está permitindo que edifique você? É um propósito da igreja. Nós não viemos aqui só para escutar, cantar e cascar fora. Nós viemos aqui para ser edificados. Nós vamos nos encontrar durante a semana em grupos menores, tempos individuais, porque nós queremos edificar uns aos outros, a não ser que você tenha chegado na altura de Cristo. E eu percebo que isso não aconteceu nem comigo, nem com vocês ainda. Por isso nós precisamos de ser edificados. Esse é um propósito da igreja. Não fica com essa ilusão. Olha, pois se nós tivéssemos, e eu espero que a gente tenha um entendimento que Paulo teve, acompanha comigo aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 1 a 9. Paulo falando com a igreja de Corinto, olha só. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, em todo o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Paulo se dirige à igreja de Corinto, ele fala coisas maravilhosas, não é? Vocês são demais, vocês são espirituais, não falta nenhum dom para vocês, vocês têm a marca de Cristo, o testemunho de vocês revelam que Cristo realmente está entre vocês, vocês são santos, separados, igreja de Deus, e você começa a olhar isso e fala, eu quero fazer parte de uma igreja assim, é ou não é?
Que igreja maravilhosa. E eu falo para você, você gostaria de fazer parte da igreja de Corinto? Sim ou não? Porque você sabe que essa carta, Coríntios capítulo 1, ela foi feita para repreender uma igreja que estava vivendo absurdos. Por exemplo, as pessoas chegavam alcoolizadas no culto. Imagina, você vai falar com o irmão, você não aguenta o bafo de cachaça do outro. Pessoas chegavam na ceia, bebiam vinho, e bebiam até ficarem alcoolizadas. Imagina as besteiras que saíam. As pessoas tinham separações, tipo, eu gosto do fulano, então esse aqui é o grupo do fulano. Isso aqui, só faltava ter camisa com a imagem de Paulo, de Apolo ou de outro. A igreja estava dividida. Outro problema que acontecia lá, havia separações em classes sociais. Os ricos se reuniam num lugar, os pobres se reuniam em outro. Havia separação. Paulo, que escreve a carta, estava sendo o quê? Desafiado a provar. Prova que você é apóstolo mesmo. Estava sendo colocado a autoridade dele em xeque. Sabe o que Paulo faz? Ele chega e fala: vocês, hein, eu achei que vocês eram igreja de Cristo, vocês são um bando de hipócritas. É isso que ele fala? Ele fala: olha, vocês são a noiva de Cristo. Vocês são a igreja de Deus. Eu amo vocês, porque Cristo ama a igreja. Lembra quando eu falei sobre se nós somos seguidores de Cristo, precisamos ter a visão que Cristo tem pela igreja? E a igreja de Corinto, meu amigo, é a igreja que talvez você não suportaria estar lá. Havia um caso de imoralidade tão grande, que um dos membros da igreja tinha relações com a mulher do seu pai. Lá não especifica se era com a própria mãe ou se era com a madrasta. Imagina que absurdo. Mas Paulo nunca perdeu o foco, que era a igreja. Porque ele sabia, está cheio de pecadores. E ele repreende a igreja, e ele fala duro com a igreja, e depois da segunda carta é para encorajar a igreja, porque eles se arrependeram. Sabe, uma igreja que a Bíblia, que Paulo descreve o quê? Não faltava dom nenhum. Eles tinham até um problema, porque os dons que eles tinham, os dons espirituais, eles estavam usando mal. Um queria falar em língua, o outro não entendia nada, virou uma bagunça. E Paulo repreende, mas ele nunca perde o foco. Vocês são igreja de Deus, testemunho do Deus vivo. Olha a importância de a gente sempre manter na nossa mente: ah, o fulano pisou na bola, ah, isso aqui eu não gostei, mas isso não tira o papel, a designação que igreja é a noiva de Cristo. Você pode falar mal, você pode falar o que quiser, você está falando mal contra a noiva de Cristo. Nós não escutamos aqui que nada nos separa do amor de Cristo. E Paulo, cheio de graça, cheio de fé, e vai lá e edifica os irmãos e fala a verdade. Mas ele não deixou nunca de ver a igreja como a noiva de Cristo. Como você vê a sua igreja hoje? Porque se você dá esse valor, apesar dos pesares, apesar de todos os problemas, você vai amar a igreja, você vai contribuir, você é parte, você faz parte dela. É a igreja pela qual Cristo decidiu morrer. Nunca deixou de ser noiva. Tomara que você celebre isso comigo. Nós somos a noiva de Cristo, apesar dos pesares. O terceiro ponto que é em propósito de igreja é que a igreja precisa proclamar o evangelho, não é? Em 1 Timóteo 3,15 fala assim, mas você pode anotar só e eu vou. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Irmãos, o mundo está totalmente perdido. Verdade não existe mais, cada um tem a sua verdade. A filosofia de alguns é essa: olha, a verdade é a que me interessa. Você fica com a sua opinião e eu fico com a minha, cada um tem a sua verdade. E aí entra a igreja. Apesar dos pesares, nós precisamos ser coluna e fundamento da verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Ele fala em João 8, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desculpa, ele fala assim, eu sou a verdade. Em outras partes ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos proclamar. Mateus 28, 18 a 20, o que Jesus fala? Vai e anuncia. A nossa vida tem que se anunciar. Vamos para a assembleia,
Vamos lá para você conhecer, vamos para a igreja, vamos estudar a palavra. Hoje estamos proclamando a palavra. Você que está aqui pela primeira vez, espero que você fique atento ao que o Evangelho está falando para você. Para que você na sua vida tenha o dia do Senhor, para que o Evangelho e a Bíblia, a palavra de Deus seja autoritativa na sua vida. Porque um dia você vai estar com esse Senhor. Jesus morreu, ressuscitou e deu provas disso, para que você tenha a oportunidade de salvação. Para que você reconheça que você é dele. Para que um dia esse casamento aconteça. E nós temos o papel de anunciar. E para terminar, o último papel, e não menos importante, é o papel social. Em Gálatas 2, de 9 a 10, fala o seguinte: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Sabe, quando o Evangelho começa a ser anunciado, porque é o papel, da Assembleia, dos cristãos, do povo de Deus, anunciar, começam a vir gente, e aí quem chega? Os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, tidos até então como impuros. E Deus revela que a mensagem também era para eles, ou seja, para nós somos gentios. E aí os apóstolos, coluna da igreja, falam: é isso mesmo, vai lá e prega, mas não esqueçam dos pobres, dos necessitados. Então nós como igreja, e esse é um propósito da igreja, sozinho você pode ajudar? Pode, mas como igreja nós temos muito mais força. Assim como também para proclamar o Evangelho você pode sozinho? Pode, mas como igreja temos muito mais força. Muito mais. Mas pensando nessa área, primeiro precisamos cuidar dos nossos, e eu fico super feliz, porque eu sinto que tem um ministério aqui, Bom Samaritano, que cuida, que tenta. A gente não coloca a lista dos ajudados, mas eu te garanto que muitas pessoas são assistidas. E se você quiser saber mais, conversa. Agora não é mais com o Eduardo, né? É com o Coutinho. É com os dois, é verdade. É uma liderança composta agora. Então há um trabalho. Pode melhorar? Claro, tudo pode melhorar. Mas também nós precisamos alcançar as pessoas de fora. E isso não é um papel do Marcos, ou do Eduardo, ou do Coutinho, é nosso como igreja. Quando Jesus falou: edificarei a minha igreja, saiu essa palavra, vem com esse pacote todo. E nós não podemos mais só falar: o Brasil tem muita pobreza, e não ajudar. Quando há ações, você deve vir, você deve se oferecer, você deve ajudar nisso, porque faz parte de ser igreja. E para a gente concluir, que a gente vai ter o batismo, pode ir se preparando. Queria terminar com Efésios 4, 14 a 17. Eu queria que você abrisse comigo para a gente finalizar juntos. Efésios 4, 14 a 17. Posso ler? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando eu leio isso, eu também penso no propósito da igreja. A doutrina da igreja é muito importante. Senão, sinceramente, se o lugar onde você vai, a doutrina não é importante, você pode ir em qualquer igreja. Vai lá perto da sua casa, eu sei que tem. E desculpa, eu não quero ser agressivo com isso, mas o que eu quero falar é que a doutrina da igreja é importante. Você precisa avaliar o que você aprende, é o que a Bíblia ensina. Por quê? Porque existem homens que podem te induzir ao erro. Eu posso te induzir ao erro.
Tomara que você pegue as escrituras e veja o contexto. O que o Marcos falou é isso mesmo. A Bíblia nunca trata pessoas assim como desconfiadas. O pessoal era desconfiado. Os bereanos foram elogiados porque tudo que era ensinado para eles conferiam. Então usa o seu instinto mineiro, né? Desconfie, né? Vai lá e investiga, vai lá que ele está certo mesmo. Vai lá. Então um dos propósitos importantes é a doutrina. Você precisa saber que doutrina você segue na igreja. Jesus é pregado nessa igreja? A palavra de Deus realmente é respeitada? É claro que tem os pecados que as pessoas falham, mas o que é ensinado, o que se busca é isso, para que você não caia no erro. Então vem aqui para você não cair. Olha, começa a se alimentar de YouTube, você vai pegar muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Porque existem lá homens e mulheres que vão te induzir ao erro. Existem aqueles que vão te induzir a algo bom, mas existe também aqueles que vão te induzir a algo errado. Por isso é importante a assembleia. Outra coisa que Paulo fala aqui, que nós precisamos o quê? Seguir a verdade em amor. Se você vai agora, eu vou edificar todo mundo na base da paulada, né? Olha aqui, está errado. A Bíblia fala, se não tiver amor, não adiantou nada. Foi como um sino que bateu e você escutou e aquilo não teve efeito nenhum. É o que Paulo fala. Se você vai edificar, lembra como Cristo trata a igreja. Porque às vezes nós vemos alguns pecados, a gente quer ir lá de sola, né? Eu já vi alguns assim, olha, tem tal coisa acontecendo na igreja, eu acho inadmissível que isso aconteça, você precisa tomar uma atitude. Eu vou matar essa pessoa então, aí resolve. E alguns eu tenho que expulsar. Esquecendo, olha, é a noiva de Cristo. Vamos ajudar, vamos corrigir, vamos disciplinar. Vamos, claro. Mas nunca esquecendo desse olhar, é a noiva de Cristo. Em amor, fale da verdade em amor, senão não há propósito nenhum. E outra coisa que ele fala, que todo corpo unido, auxiliado um pelo outro, juntos, cada um fazendo a sua função, crescendo, aí o corpo fica legal. Eu pergunto para você, qual é a sua função na igreja? Você precisa achar. Tem. Deus te chamou com uma função. Se você não sabe, precisa descobrir, mas tem. Outra coisa, você que eu tenho uma função, você está crescendo nessa função? Porque a Bíblia fala, juntos, unidos, para quê? Para crescer. Juntos, unidos, assembleia, como igreja, para crescermos. Porque todo mundo é importante. Sabe, se o mundo fala, você é isso, você é aquilo, e você está com a sua autoestima baixa, eu quero falar para você que para Deus, você é importantíssimo. Ao nível de dar o filho dele por você, de derramar o sangue do filho dele por você. Porque ele planejou você na igreja. Porque ele planejou você auxiliando, edificando, crescendo a imagem de quem? De Cristo. Eu preciso de outra pessoa para que isso aconteça comigo. Eu não sou tão bom assim que eu vou no espelho e começo a me desafiar e eu começo a ser cada vez mais parecido com Cristo. Eu preciso de outras pessoas. Você precisa de outras pessoas. Nós como corpo, em amor, vamos trabalhar e vamos crescer. Por isso, quando formos celebrar os 24 anos, celebre a sua vida na igreja. Olha eu aqui, Deus me usando, no que for. É importante, não falte aos cultos, não falte às reuniões, não falte aos seus encontros para discipular. É importante, é assim que edificamos. Lembra, quando você tiver essas tentações, lembra da palavra igreja. Lembra do sentido teológico que ela carrega. Lembra quando Cristo soltou essa palavra, que tinha muito sentido para ele, isso aqui, E que eu e você possamos viver em amor. Há erros? Claro que há. Há pecado entre nós? Claro, porque a igreja é o lugar de pecadores. Se você é um pecador, se você está assim, eu não sei se eu mereço, bem-vindo, você não merece mesmo. Eu também não mereço nada, mas Cristo, em sua misericórdia, casou conosco. Então, que no próximo domingo você celebre. E se você não sabe que é o dia do Senhor, e se você não tem uma assembleia para frequentar, para fazer parte, para congregar,
eu quero te convidar para você conhecer a nossa igreja. Amém? Vamos terminar então com uma... Vai ter uma canção ou não? Não, né? Então eu vou terminar com uma oração. Enquanto isso, o pessoal que vai fazer o batismo da Jéssica pode vir, e a Jéssica também. Oremos. Pai, que bom a gente poder viver como assembleia, de sermos teus filhos, Pai, de ter o privilégio de edificar um ao outro, de sermos edificados. Queremos crescer à altura de Cristo, Pai. Perdoa as vezes que esquecemos do dia do Senhor e nos ajuda a celebrar esse dia com alegria. Eu sei que há tantas coisas para se fazer, eu sei que temos tantos compromissos, mas que o dia do Senhor seja celebrado em nossos corações, juntos. Pai, que nosso amor pela noiva de Cristo possa crescer, apesar dos erros e todas as falhas que nós vemos, que possamos olhar como Paulo olhou, Deus, e a uma igreja tão complicada, e olhou com tanta ternura, Pai. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado por essa igreja, Pai. Eu fico tão feliz de fazer parte dessa igreja, me alegra tanto o coração de ter os meus irmãos. Obrigado, Pai, porque isso é um presente que o Senhor nos dá. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Te agradecemos pelo batismo da Jéssica, Pai, e por outros que têm acontecido, e oramos para que o Senhor envie trabalhadores, Pai, que o Senhor envie pessoas para que juntos edifiquemos o Teu corpo. Louvado seja o Senhor, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.